Olá, amigos! Estamos ao vivo. A nossa mentoria de Recria e Engorda. Deixa eu avisar aqui que nós estamos ao vivo. Nossa mentoria de Recria e Engorda, aula 11. Vamos lá. Quem está presente aí? Vamos ver. Lucas Procópio foi o primeiro a chegar. Boa noite. Luiz Antunes, Raquel Neto Antunes, Regon, Moisés Santos, Renato Cruz dos Santos, Eduardo Castro, Roberto Silva. Vamos lá, tomando a vitamina C. Isso é bom. Vamos lá, nossa aula de hoje, semi-confinamento de bovinos de corte. Vamos ver se chega mais alguém. Já avisei que nós estamos ao vivo. Já avisei que nós estamos ao vivo. Então vamos lá. Semi-confinamento de bovinos de corte. A aula aí da nossa mentoria de Recria e Engorda. Aula número 11. O que é o semi-confinamento, pessoal? O semi-confinamento ela é uma estratégia para terminação de bovinos de corte a pasto. Então, o semi-confinamento nada mais é que uma estratégia para você engordar bovinos de corte a pasto. É uma alternativa, o semi-confinamento nada mais é que uma alternativa para você intensificar a produção de bovinos de corte. O semi-confinamento, ele é a mesma coisa que você falar que é um confinamento a pasto. A diferença, vamos dizer assim, técnica de um semi-confinamento para um confinamento a pasto é que o semi-confinamento, o nível de suplementação é um pouco mais baixo. O confinamento a pasto usa níveis de suplementação mais altos. Mas o semi-confinamento nada mais é que uma alternativa para intensificar a produção de bovinos de corte a pasto. Uma alternativa para aumentar o ganho de peso a pasto, principalmente na época seca. O semi-confinamento ele é mais realizado na época seca do ano, onde as pastagens se encontram com baixa qualidade. É uma alternativa para você terminar boi de corte a pasto. Então, o semi-confinamento é uma alternativa para você engordar bois a pasto e acaba sendo uma estratégia para você comercializar, para você vender bois na entre-safra. Nós temos uma safra do boi gordo e nós temos uma entre-safra do boi gordo. A safra do boi gordo é essa época aí, ó, final de águas, que é quando o boi de pasto está saindo. Então, nós temos a safra do boi gordo, onde geralmente coincide com preços menores da arroba, e nós temos a entre-safra do boi gordo, que é geralmente no final da seca. Final da seca, início de águas, quando ninguém tem boi para vender, porque só quem tem boi para vender é quem faz confinamento e semi-confinamento. Então, eu tenho uma menor oferta de boi gordo para venda no final da seca, início das águas. Então, aí nós temos a entre-safra do boi gordo. Geralmente, na entre-safra do boi gordo, setembro, outubro, novembro, dezembro, o preço da arroba sobe. Então, o semi-confinamento realizado na seca, você vai abater bois aí no final da seca, início das águas. O preço da arroba do boi gordo vai estar maior. Geralmente, quem faz engorda pasto nas águas vende boi agora, em março, abril, maio. Geralmente, como tem uma maior oferta de boi gordo nessa época, o preço da arroba é mais baixo. Então, o semi-confinamento é uma estratégia para você vender bois, para você comercializar bois na entre-safra do boi gordo, que é no final da seca. Então, olha só, a safra do boi gordo geralmente ocorre aqui em março, abril, maio, que é a safra do boi gordo, que é quando está sendo abatido o boi de capim. O boi de capim está sendo engordado
no pasto e vai ser vendido aqui março, abril, maio. Então aqui, como 90% da nossa engorda é a pasto, 90% da engorda é a pasto, eu tenho uma maior concentração de bois nesses meses aqui, março, abril, maio. E aqui, então aqui é a safra do boi gordo, é o boi de capim, tá, né, a engorda a pasto. Aqui, agosto, setembro, outubro, novembro, vai sair o boi de confinamento, o boi de semi-confinamento. Então aqui eu tenho uma entre-safra do boi gordo. Normalmente, o preço da arroba sobe mais pela menor oferta de boi em agosto, setembro, outubro. E é nessa época aqui que eu faço um semi-confinamento na época seca do ano, para engordar boi na época seca e conseguir vender com preço mais alto, com a valorização da arroba. Tá? Aqui eu tenho um gráfico que mostra isso, que ilustra isso. Ó. Índice de sazonalidade do preço do boi gordo, de 97 a 2017. Olha só. Os preços da arroba mais baixos, se encontra aqui a partir de abril, maio, junho. Mais baixo em maio. Maio, junho. Abril, maio, junho. Que é a safra do boi gordo, é quando está saindo o boi de capim, o boi que foi engordado a pasto. Então, historicamente, a arroba do boi gordo é mais barata abril, maio, junho. Tá? Safra do boi gordo, boi de capim sendo engordado. Historicamente, a arroba do boi gordo é mais alta novembro, outubro, setembro, outubro, novembro. Tá? Que é quando o boi de confinamento e o boi de semi-confinamento sai. Como eu tenho uma menor quantidade de bois engordados no semi-confinamento, eu tenho uma menor oferta de boi gordo, nessa época o preço da arroba acaba subindo em novembro. Mas eu só posso engordar, só posso vender boi gordo em novembro se eu fizer um confinamento ou um semi-confinamento em agosto, setembro, outubro. Tá? Então, o semi-confinamento realizado na época seca acaba sendo uma estratégia adequada para você vender boi em novembro. Você engorda aí em agosto, setembro, outubro e vende em novembro, quando o preço da arroba historicamente está mais alta. Professor, quer dizer que todo ano vai ser assim? Não, nós temos outras variáveis que vão influenciar, mas isso é uma média histórica de 10 anos, de mais de 10 anos, né, de 20 anos. Essa é uma média histórica de 20 anos. Tá? Então, historicamente, o preço mais baixo em maio, historicamente, o preço mais alto em novembro. Historicamente, safra do boi gordo maio, entre safra do boi gordo vai ser aqui em novembro, tá bom? Uma outra coisa que existia muito também, hoje praticamente não se tem mais, existia muito produtor que fazia só engorda. E antigamente o preço da arroba do boi magro era mais baixo do que o preço da arroba do boi gordo. Isso historicamente. Hoje já não tem mais isso, né? O preço da reposição subiu. Mas historicamente, nas décadas de 80, 90 e até meados de ano 2000, a arroba do boi magro, você comprava um boi magro mais barato que o boi gordo. Você comprava o boi magro, por exemplo, a R$350 a arroba, você conseguia vender o boi gordo por R$400 a arroba. Então, o semi-confinamento era uma oportunidade de você valorizar essas arrobas. Se eu comprei 13 arrobas a R$350 e eu vendi um boi gordo a R$400 a arroba, só com a valorização dessas 13 arrobas, eu ganhei R$50 por arroba. Só com a valorização de R$50 a arroba, eu já ganhava dinheiro. Então, existia muito isso. Quem fazia confinamento e semi-confinamento usava essa estratégia. Comprava o boi magro no início da seca, com um preço mais barato. Por exemplo, comprava um boi magro aí
Ele comprava 13, 14 arrobas a R$350 no início da seca, final das águas, justamente nessa época de safra de boi gordo. E aí ele comprava essas 13, 14 arrobas mais baratas e vendia a arroba de boi gordo mais caro. O produtor que fazia semi-confinamento e confinamento ganhava dinheiro com isso, com essa valorização das arrobas. R$50 por arroba, 10 arrobas, R$500, com mais 4 arrobas, R$700 só de valorização. Ele ganhava R$700 só de valorização dessa arroba que ele comprou do boi magro e vendeu do boi gordo. Então, durante muito tempo, isso pode voltar com o ciclo da pecuária, durante muito tempo foi feito isso. Quem fazia confinamento na seca, quem fazia semi-confinamento na seca, fazia, né, para ter essa valorização da arroba do boi magro. Certo? Então, olha só, se eu comprei essas 13 arrobas por 350, no semi-confinamento o animal ganhava 4 a 5 arrobas, eu vendia esse boi gordo aí com 18 a 20 arrobas a R$400, porque eu consegui vender na entre-safra, eu vendi as mesmas 13 arrobas que eu comprei por 350, eu vendi agora por 400, ganhando R$50 por arroba, valorizando R$50 por arroba. Só aqui eu já tinha um lucro excepcional. Nesses anos aí de 2020, 2021, 2022, o boi magro estava mais caro que o boi gordo. Não dava para fazer isso. Mas isso pode mudar e o preço do boi magro pode voltar a ficar mais barato que o preço do boi gordo. E aí sim compensa fazer muito isso. Você vai ganhar dinheiro valorizando a arroba do boi magro, tá? Então, o grande objetivo do semi-confinamento é reduzir a idade de abate. Esse é o objetivo do semi-confinamento. Reduzir a idade de abate, abater o animal com 24 meses, com 20 meses, com 24 meses e com alto ganho de peso. O objetivo do semi-confinamento é encurtar o ciclo de produção. Você abater o novilho super precoce, novilho precoce, encurtando o ciclo de produção. E, geralmente o semi-confinamento é feito na seca, porque nas águas eu já tenho um bom ganho de peso. Eu não preciso fazer um semi-confinamento nas águas. Eu já tenho pastagem de boa qualidade que vai proporcionar um bom ganho de peso. Eu faço mais o semi-confinamento na seca, onde os pastos estão com baixa qualidade, com baixo valor nutricional, e eu preciso incrementar esse ganho de peso. Aí eu faço um semi-confinamento para o animal ganhar mais peso na seca, para poder abater ele na entre-safra. Então aqui é o exemplo. Aqui eu tenho uma curva de crescimento para abater o animal com 21 a 24 meses. Uma curva de crescimento para abater esse animal com 21 a 24 meses. Então, olha só, eu desmamei esse animal com 6,7 arrobas, 240 dias, 6,7 arrobas e 240 dias. Né? Eu desmamei o animal com 8 meses e quase 7 arrobas. Na primeira seca, eu forneci um proteinado. Esse animal ganhou cerca de 300 gramas por dia. Saiu da primeira seca com 8,4 arrobas e 14 meses. Nas águas, ele ganhou 800 gramas por dia. Posso até fornecer aqui um proteinado também de águas. O animal saiu com 20 meses e 13 arrobas. Entrou num semi-confinamento. Semi-confinamento para novilha, 70 dias. Semi-confinamento de bois pode durar de 90 a 100 dias. Os animais vão ganhar de 1 kg a 1,5 kg. E eu consigo abater esse animal com 20 a 22 meses, com 20 arrobas. Então, o semi-confinamento ele entra muito mais como uma estratégia de engorda na seca. Na segunda seca, ao invés de eu voltar esse animal para o pasto convencional, com proteinado de baixo consumo, na segunda seca eu faço um semi-confinamento com nível de suplementação mais alto, e eu consigo aí girar essa boiada mais rápido e abater esse animal com alto peso, e com alto ganho de peso na seca e abater ele no final da segunda seca dele. Encurtando o ciclo de produção, abatendo esse animal com 21 a 24 meses e chegando até as 20 arrobas, a depender do nível de suplementação. Então, isso que é o semi-confinamento, uma engorda intensiva a pasto. Semi-confinamento é uma engorda intensiva a pasto. Eu vou fornecer uma ração, o animal vai estar no pasto. Ração,
mas no pasto, tá? Então, o semi-confinamento tem essas vantagens: maior ganho de peso, o animal vai ganhar peso, vai ganhar mais peso nas águas. Professor, eu posso fazer um semi-confinamento nas águas? Pode, tá? Mas aí o nível de suplementação vai ser um pouco mais baixo que o da seca, tá? Um semi-confinamento nas águas, você vai usar no máximo aí 0,5 a 0,8% do peso vivo, tá? Na seca, você pode usar até 1%, 1,5% do peso vivo. Eu posso fazer o semi-confinamento tanto nas águas quanto na seca. Porém, ele tem mais sentido se eu fizer na seca, porque eu vou estar agregando esse valor de arroba maior e vou estar também encurtando o ciclo de produção, tá bom? Mas eu posso fazer o semi-confinamento tanto nas águas quanto na seca. Então, quais são as vantagens do semi-confinamento? Vamos lá, tem pergunta. Luiz Antunes Raquem Neto Antunes. Professor, realizando o semi-confinamento em curto ciclo, mas fico com pouco tempo para diluir o ágio do bezerro, isso é viável? Boa pergunta, Luiz. Você vai ter menos tempo para diluir o ágio do bezerro. Porém, como você vai aumentar o ganho de peso, o ágio, como você vai aumentar o ganho de peso, o ágio vai ser diluído nesse maior ganho de peso, tá? Como você vai fazer um semi-confinamento e aumentar o ganho médio diário, aumentar o ganho de peso, o ágio fica diluído nesse maior ganho de peso, certo? E é viável sim, tá bom? Agora, a viabilidade do semi-confinamento depende muito também do preço da ração de semi-confinamento e também do preço da arroba do boi gordo. Eu tenho uma planilha de viabilidade econômica do semi-confinamento, nós vamos mostrar ela aqui, tá? Então, quais são as vantagens do semi-confinamento? Maior ganho de peso, principalmente na seca, maior rendimento de carcaça, redução na idade de abate, melhor acabamento de carcaça. Quando você faz um semi-confinamento, você consegue acabar melhor os animais. Os animais apresentam um melhor acabamento de carcaça. Isso é muito bom. Aqui eu tenho os scores de acabamento de carcaça. Para quem não sabe o que é acabamento de carcaça é aquela gordura que cobre a carne, tá? Então, acabamento de carcaça é aquela gordura que cobre a carcaça, aquela gordura subcutânea. Aqui eu tenho um acabamento ausente, o animal sem gordura, sem acabamento, né, de gordura na carcaça. Aqui eu tenho um acabamento escasso, pouca gordura subcutânea na carcaça. Aqui eu tenho uma cobertura mediana, né, em torno aí de 4 a 6 milímetros de gordura cobrindo a carcaça. Aqui eu tenho um acabamento uniforme, em torno de 9 a 10 milímetros de gordura cobrindo a carcaça. Isso aqui é exigência do frigorífico. O animal precisa ter esse acabamento mínimo de carcaça, tá? De mediana a uniforme. Aqui, uma carcaça com gordura excessiva, muita gordura, também não é interessante. Então, o que eu quero é um acabamento mediano a uniforme, um acabamento de carcaça mediana a uniforme, para que essa carcaça tenha uma boa cobertura e quando ela for resfriada, quando ela for congelada lá na câmara frigorífica, lá no frigorífico, ela tem essa capa de gordura para proteger a carne do frio, porque o frio ele vai encurtar as fibras musculares e vai escurecer a carne, vai queimar a carne. Então é importante ter essa capa de gordura, ter esse acabamento de carcaça para proteger essa carne do frio, quando ela for resfriada lá no frigorífico. Então o acabamento de carcaça é importante quando você pensa em engordar animais, tá? Ah, professor, mas o frigorífico não paga por acabamento. Esquece isso. Você é um produtor de arrobas, você é um produtor de carcaças. Seu produto tem que ser um produto adequado, um produto de qualidade. Um animal com bom acabamento, sem ser um acabamento excessivo, foi um animal que foi bem acabado, um animal que foi bem alimentado, um animal que foi bem suplementado, tá? E isso também vai trazer um retorno econômico para você. E existem frigoríficos que pagam
Tá? Eles pagam uma bonificação por acabamento, eles pagam uma bonificação quanto mais cedo o animal for abatido, melhor. Tá? Existem frigoríficos que pagam por qualidade de carcaça. Tá? Então, o que eu quero é o quê? Um acabamento de carcaça mediano a uniforme. Tá? E esse acabamento se refere àquela gordura que cobre a carcaça. Tá? Aquela capa de gordura que fica em volta da carcaça. Então, olha só, quando eu faço um semi-confinamento, aumenta esse rendimento de carcaça e aumenta o acabamento de carcaça. Por quê? Para formar gordura, eu já falei, precisa de mais energia. Precisa de mais energia. Então, quanto mais energia você fornece via concentrado, acaba aumentando a quantidade de gordura na carcaça. Tá? É lógico que essa gordura não pode ser excessiva. Tá? Então, olha só, aqui eu estou comparando a engorda com sal mineral a pasto. Olha só, rendimento de carcaça 53%. Aqui eu estou falando já de rendimento de carcaça. O semi-confinamento também aumenta o rendimento de carcaça. Olha só, o animal engordado com sal mineral a pasto, ele rendeu 53% de rendimento de carcaça. Só lembrando, o produtor recebe pelo peso da carcaça. Quanto maior o rendimento de carcaça, mais o produtor vai receber. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá, exemplo. O animal foi abatido com 500 quilos. O animal foi abatido... vamos lá, a pergunta do Luiz Raquem Antunes. Professor, qual a diferença do semi-confinamento para o TIP? Terminação intensiva a pasto. A diferença, Luiz, é praticamente nenhuma. É só uma questão de terminologia. Inventaram o nome TIP, terminação intensiva a pasto. Mas o semi-confinamento e o TIP é praticamente a mesma coisa. Se você quer uma diferença, o TIP ele usa níveis de suplementação mais altos. Então, no TIP, eu uso mais ração. Eu uso um nível de suplementação mais alto para engordar os animais, ok? Mas no final, Luiz, é a mesma coisa. Porque no semi-confinamento também eu posso usar níveis de suplementação mais altos. Então, no final, é a mesma coisa, ok? O TIP é só um termo que inventaram, terminação intensiva a pasto. É a mesma coisa que RIP, recria intensiva a pasto. São termos que inventam para vender produto. A recria intensiva a pasto é o quê? Eu usar um proteico energético. Se eu usar um proteico energético, já é uma recria intensiva a pasto. O TIP é o quê? Eu usar uma suplementação de 1 a 2% do peso vivo para engordar os animais. Mas eu posso usar isso também no semi-confinamento. Ok? Então, olha só, vou dar um exemplo. Você vendeu um animal com 500 quilos de peso vivo e ele teve um rendimento de carcaça de 50%. 500 vezes 50%, a carcaça dele pesou 250 quilos de peso vivo. Vamos lá. Você vendeu um animal e ele pesou 500 quilos de peso vivo. Vamos supor que o rendimento de carcaça dele foi 50%. 500 quilos vezes 50%. A carcaça desse animal pesou 250 quilos. Vamos dividir por 15 para ver quantas arrobas deu. 250 dividido por 15 deu 16,6 arrobas. Vamos botar vezes R$300 arroba. Esse animal, ele rendeu R$4.999, tá? O preço de venda desse animal foi R$4.999. Vamos lá, o mesmo animal, 500 quilos, agora com rendimento de carcaça de 55%. A carcaça dele já pesou 275 quilos. Divide por 15, já pesou 18,3 arrobas, vezes R$300. Eu vendi esse animal, ele foi vendido por R$5.500. R$1.500 a mais. Então, olha só, quando eu faço um semi-confinamento, um confinamento a pasto, ou até um confinamento tradicional, pelo fato do animal ingerir mais energia, aumenta o rendimento de carcaça. Até a suplementação, 0,5%, aumenta o rendimento.
Então, a suplementação dos animais aumenta o rendimento de carcaça. Você recebe por quilo de carcaça. Tá? Então, quanto maior o peso da carcaça, você vai receber mais. Um animal confinado, semi-confinado, no TIP, no confinamento a pasto, aumenta o rendimento de carcaça, aumenta o rendimento de ganho. Então, o semi-confinamento também aumenta o rendimento de carcaça, tá? Se aumenta o rendimento de carcaça, você ganha mais dinheiro. A outra vantagem do semi-confinamento é que você consegue trabalhar com a maior taxa de lotação. Eu consigo trabalhar aí com 2 até 10 UA por hectare, a depender do nível de suplementação que eu vou utilizar. Então, eu posso trabalhar aí com 2 até 10 UA por hectare na seca, se eu usar um nível de suplementação maior, tá? Então, o animal vai apresentar um maior ganho de peso, um maior ganho médio diário, um maior ganho por hectare. Outra vantagem, além do maior ganho de peso, além do maior ganho por área, além do maior ganho por hectare. Outra vantagem é que os animais liberam, quando o animal está no semi-confinamento, libera pastagem. O animal que está no semi-confinamento libera pastagem para outras categorias, tá? Outra vantagem do semi-confinamento é que tem uma adubação orgânica do pasto. Eu coloco mais animais por hectare, os animais eles acabam defecando nesse pasto, fazendo aí uma adubação orgânica desse pasto onde ocorreu o semi-confinamento. Então, muitas vantagens. Eu posso colocar mais animal por hectare, porque quando eu aumento o nível de suplementação, o animal troca o pasto pelo suplemento, então eu tenho um efeito substitutivo. Eu tenho um maior ganho de peso, um maior ganho de peso por hectare, um maior ganho por hectare. Eu vou liberar pastagens para outras categorias. E eu acabo fazendo a adubação orgânica do pasto, eu coloco mais animais por hectare. Agora, lembrando, eu só vou conseguir botar mais animais por hectare se eu trabalhar com a maior lotação UA por hectare. Tá? A grande vantagem do semi-confinamento é que ele é feito a pasto. A grande vantagem do semi-confinamento é que ele é feito a pasto. Não há necessidade de volumoso. O volumoso é o próprio pasto vedado. Tá? Então, não há necessidade de volumoso, suplemento volumoso. O volumoso é o próprio pasto vedado. Eu não preciso ter investimento em silagem, em coxo, em confinamento, em instalação de confinamento. E outra vantagem, eu posso fornecer o concentrado apenas uma vez por dia. E foi até a dúvida de algum produtor que perguntou, não lembro quem foi que perguntou, me desculpe, eu não lembro quem foi que perguntou, mas eu falei, eu falei que no capim elefante você tem que parcelar em 2 vezes. Aqui no semi-confinamento, eu posso fornecer ração apenas uma vez por dia, porque eu não vou ter problema. Os animais já estarão adaptados ao consumo de concentrado. Tem o pasto, que é a fonte de fibra, eu não vou ter problema com acidose. Nessa ração de semi-confinamento, eu vou ter aditivos, monenzina, virginamicina, para evitar acidose ruminal. Luiz Antunes Aquém Neto perguntou: o risco de acidose ruminal é menor que no confinamento convencional? Sim, o risco de acidose ruminal é menor do que no confinamento tradicional. Por quê? O volumoso é pasto. No confinamento tradicional, o volumoso é silagem. E geralmente silagem de milho. A silagem de milho tem mais ácidos, tem mais energia, tem mais amido. E a chance de dar uma acidose com silagem de milho é maior, além do estresse que o animal fica num ambiente confinado. Então, no confinamento tradicional, você tem maior risco de doença, você tem grande investimento aí em instalações, em coxo, tá? Você vai ter grande depreciação, porque você vai ter um investimento alto em instalações, em coxo, em bebedouro, tá? E aqui no semi-confinamento, não. No semi-confinamento, o volumoso é o próprio pasto vedado. Eu não preciso fazer silagem, eu não preciso ter equipamentos, tratores, eu não preciso ter lavoura de sorgo, de milho, não preciso ter silo para fazer silagem. O próprio pasto vedado é o meu volumoso. E o pasto é o alimento mais barato que existe, mais barato que a silagem, muito mais barato que a silagem. A silagem
mesmo a silagem de capim-elefante e capiaçu é cara, porque tem óleo diesel, tem trator, tem tratorista, tem depreciação de trator, tem lona, tem compactação, tem óleo diesel, tem operações, tá? Precisa de mão de obra, ok? E além do mais, quando você descarregar, quando você for fornecer essa silagem, você tem que ter um trator para carregar, descarregar, alimentar. Então, o confinamento tradicional tem um custo muito alto. Com toda essa depreciação, você tem que pagar. Tá? É uma estrutura muito organizada, fábrica de ração, tá? Você vai ter vagão forrageiro, é uma série de coisas. Já no semi-confinamento, não, é apenas um coxo no pasto. Só precisa investir num coxo no pasto. E oferecer aí cerca de 30 centímetros linear por cabeça. Tá? Então, é muito vantajoso. O volumoso é o próprio pasto, você tem praticamente zero investimento em instalação. O único investimento que você vai fazer são os coxos, que são baratos e duram bastante tempo. E você vai economizar com mão de obra, porque você pode fornecer o concentrado apenas uma vez por dia. Outra grande vantagem do semi-confinamento é a flexibilidade na execução. É muito fácil. Tá? Se esse ano deu certo, se esse ano você quer fazer o semi-confinamento, você faz. No ano que vem você não quer fazer, você não faz. Porque o investimento que você fez foi o investimento mais barato, você investiu em coxo. Então, isso te permite uma flexibilidade na execução. O produtor pode escolher se ele vai fazer semi-confinamento esse ano ou não. O preço do milho disparou, o preço da soja disparou, está muito caro milho e soja. Não vou fazer o semi-confinamento esse ano. Não, o preço do milho está ótimo esse ano, o preço da soja está ótimo esse ano. Eu consegui comprar insumos baratos, consegui comprar caroço de algodão, eu consegui comprar soja, eu consegui comprar milho, mileto, sorgo barato. Então, esse ano eu quero fazer o semi-confinamento. Posso fazer. Os coxos estão lá no pasto. É só você comprar os ingredientes, formular a ração e fazer o semi-confinamento. Então, você tem uma flexibilidade na execução. Você pode escolher se vai fazer ou não. Já no confinamento tradicional, se você não usar aquela instalação, você está perdendo dinheiro, porque aquilo ali já gastou dinheiro. Aquilo ali já gastou dinheiro. Aquilo ali já teve investimento. Então, você tem que usar aquilo ali. E no semi-confinamento, não. Quanto custa a arroba engordada no semi-confinamento em média? Aí nós temos que saber o preço do concentrado, tá? Nós vamos falar sobre viabilidade, tá bom? Nós vamos falar sobre viabilidade, tá? Eu tenho uma planilha de viabilidade. Nós vamos falar sobre viabilidade econômica, tá? Fica tranquilo que nós vamos falar sobre viabilidade econômica, tá? Tem que saber o preço dos insumos, tá bom? Eu tenho uma planilha de viabilidade econômica do semi-confinamento, tá? O importante também, pessoal, no semi-confinamento, você tem que fazer a vedação de pastagens, tá? No semi-confinamento, você precisa fazer a vedação de pastagem, você precisa fazer o diferimento de pastagem, porque mesmo usando um nível alto de suplementação, você tem que ter capim, tá? Então, mesma estratégia de suplementação na seca, eu preciso de pasto vedado para fazer um semi-confinamento, principalmente se for um semi-confinamento, se for um semi-confinamento com baixo nível de suplementação, tá? Então, preciso também ter o pasto vedado, ter o feno em pé, vou fazer a vedação de pastagem. Já tiveram uma aula específica sobre vedação de pastagem, já tiveram uma aula específica sobre pasto vedado, pasto diferido, tá? Isso é importante. Aqui eu tenho os pastos vedados, tá? Aqui eu tenho a vedação de pastagem, tá? Olha só, pasto vedado por 73 dias. Olha aí como é que tá verdinho. Pasto vedado por 131 dias. Olha como é que tá mais passado. Pasto vedado por 163 dias. Já tá bem passado, né? Pasto vedado por... os pastos vedados por menos tempo ficam mais verdes
têm maior digestibilidade. Os pastos vedados por mais tempo, eles passam mais, acumulam mais forragem, tá? Então, você não pode deixar o capim crescer muito, senão ele vai acamar. Então, o pasto vedado vai fazer o papel do volumoso. E aí entra aquelas informações sobre pasto vedado. Tá? Você vai fazer um pasto vedado, você vai vedar qual gramínea? Você vai vedar braquiárias, tá? Porque braquiária mantém o valor nutricional na seca, braquiária tem menor alongamento de como, tá? Então, o pasto vedado, ele faz o papel do volumoso, ok? É importante você ter esse pasto vedado e vedar bem esse pasto. Segue aquelas dicas que eu falei na aula de vedação de pastagem. Antes de você vedar o pasto, você vai baixar ele, de preferência, você vai adubar com 50 kg de nitrogênio para crescer mais folha. Você vai vedar aí cerca de 70 a no máximo 100 dias para evitar que o capim passe demais. Você pode fazer a vedação escalonada, vedando uma parte em fevereiro e março, a outra parte maio, abril. Então, você pode fazer essa vedação, tá? Então, aquelas dicas que eu passei de vedação de pastagem, aquela aula de vedação de pastagem, serve também para esse feno em pé no semi-confinamento. Então, o semi-confinamento geralmente é feito na época seca, tá? Então, eu preciso ter um pasto vedado. É necessário você fazer uma vedação de pastagens, tá? Então, eu já falei aqui, né? A vedação de pastagem você vai fazer por 70 a 90 dias de vedação de pastagem, tá? Então, algumas questões sobre vedação de pastagem, algumas questões sobre diferimento de pastagem, algumas questões sobre feno em pé. Qual o tempo de vedação? 70 no máximo 90 dias. Quando você vai vedar? A partir de fevereiro, março, tá? Final da época das águas, de forma que esse capim pegue aí 70, 90 dias de chuva. 1 hectare de pasto vedado acumula de 5 a 7 toneladas de matéria seca. Tá? Qual que é a taxa de lotação que eu vou utilizar? A taxa de lotação depende da disponibilidade de forragem e depende do nível de suplementação, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui. De cálculo de taxa de lotação, tá? Então vamos lá. Olha só, eu vedei um pasto e esse pasto acumulou 7 toneladas de matéria seca por hectare. Um animal de 400 kg de peso vivo, ganhando 1 kg de peso vivo por dia, ele consome 9,9 kg de matéria seca, consumo total. Vamos supor que esse animal consuma 1% do peso vivo em ração. Animal de 400 quilos come 4 quilos de ração por dia. Tá? Se ele come 4 quilos de ração por dia, com 90% de matéria seca, ele come 3,6 quilos de matéria seca. 9,9 menos 3,6, ele vai comer 6,3 quilos de matéria seca de capim por dia. Então, olha só, se eu fizer uma oferta de forragem de 8%, ou seja, 4 vezes o consumo do animal, 6,3 vezes 4, o animal ele vai comer 25 quilos de matéria seca dia. 25 quilos de matéria seca por dia, eu vou deixar disponível para ele 25 quilos de matéria seca por dia. Eu vou ofertar 4 vezes o consumo dele, tá? Então, se ele come 6,3, eu vou oferecer 4 vezes a mais. Essas 4 vezes a mais vai ser o quê, professor? Vai ser o resíduo após o pastejo, vai ser as perdas, de forma que não vai faltar capim para ele. Então, o animal, eu vou deixar disponível para ele 25 quilos de matéria seca por dia. Vezes 100 dias, ele vai ter disponível aqui 2.500 quilos de matéria seca. 7.000 dividido por 2.500, eu consigo colocar 2,8 animais por hectare. Então, nesse cálculo aqui, eu coloquei 2,8 animais por hectare. Eu poderia fazer uma oferta de forragem menor, tá?
Poderia fazer uma oferta de forragem menor, fazer uma oferta de forragem de 4%, o dobro do que o animal come, tá? Ou poderia fazer uma oferta de forragem de 6%, tá? 3 vezes o que o animal come, mas eu escolhi fazer de 8%. Mas você pode reduzir essa oferta de forragem para 4%, para 6%, tá? Eu não sei se ficou muito claro esse cálculo aqui, mas a oferta de forragem é tudo que eu vou ofertar para o animal comer por dia, tá bom? Naquela aula passada, eu até ia falar sobre oferta de forragem, mas acabou que eu não falei porque o tempo foi mais curto. Mas eu vou voltar a falar sobre oferta de forragem e aí vocês vão entender. Mas só para a gente entender, vamos lá. Deixa eu fazer outros exemplos aqui. Vamos lá. Para entender a questão da oferta de forragem, tá? Vamos lá. Ó, oferta, eu vou fazer alteração ao vivo aqui, ao vivo com vocês. Oferta de forragem. Ela pode ser 4%. Oferta de forragem. Ela pode ser 8%. Ela pode ser, vamos botar aqui, 6%. 8%. Tá? Vamos lá. O que é essa oferta de forragem em 4%? Um animal de 400 quilos vezes 4%. Um animal de 400 quilos vezes 4%. Ele vai ter disponível 16 quilos de matéria seca por dia. Vou botar aqui, ó. Consumo de matéria seca do animal é geralmente 2% do peso vivo por dia. O animal, ele consome 2% de matéria seca. Consumo de matéria seca é 2% do peso vivo dia, tá? A oferta de forragem pode ser o dobro do que o animal come por dia. Vamos botar aqui, ó, um animal de 400 quilos vezes 2%. Dá 8 quilos de matéria seca dia, tá? Então, olha só. O animal, ele come 2% do peso vivo dia, tá? Um animal de 400 quilos vai comer 8 quilos de matéria seca dia. Se eu fizer uma oferta de forragem de 4%, eu estou oferecendo o dobro do que ele come, tá? Se eu fizer uma oferta de forragem de 6%, estou oferecendo 3 vezes o que ele come. Vamos lá, 400 vezes 6%, dá 24 quilos, matéria seca, dia. Se eu fizer uma oferta de forragem de 8%, vezes 8%, eu estou oferecendo 4 vezes mais do que ele come. Tá? Então, olha só. Eu tenho essas alternativas de oferta de forragem, tá? O animal consome 2 kg de matéria seca dia, ele consome 2% do seu peso vivo em matéria seca dia. Um animal de 400 quilos vezes 2% come 8 kg de matéria seca dia. Eu posso trabalhar com a oferta de forragem de 4%, ou seja, o dobro do que ele come 8 por dia, eu vou ofertar o dobro, 16 quilos de matéria seca. Eu oferto o dobro. Eu posso ofertar 3 vezes mais do que ele come, 6% do peso vivo, 400 vezes 6 dá 24 quilos de matéria seca.
E eu posso ofertar 8% do que ele come. Eu posso ofertar 4 vezes mais do que ele come. 8%. Oferecendo 32 quilos de matéria seca por dia. Professor, em qual desses a taxa de lotação vai ser maior? Na menor oferta. Em qual desses eu vou ter um maior ganho de peso? Na maior oferta. Porque se eu oferto mais capim, o animal tem mais capim para selecionar, tá? Então, tudo vai depender da oferta de forragem que você fizer, tá? Professor, estou com pouco capim, não tem problema. O mínimo é 4%. O mínimo é você oferecer o dobro do que o animal come, tá? Isso aqui pode ser até monitorado pela altura de pastagem. Geralmente, uma oferta de 4%, o pasto vai ficar na altura ali de 15 a 20 centímetros. 6%, 25, 30. 8%, 40 centímetros. Tá? Então, o exemplo que eu dei aqui, eu fiz uma oferta de forragem de 8%. 4 vezes o consumo do animal. Se eu colocasse uma oferta de forragem, de 8%, de 4%, vamos lá, 2 vezes o consumo, se eu colocasse uma oferta de forragem de 4%, ó, 2 vezes o consumo, 6,3 vezes 2, dá 12 quilos de matéria seca. 12,6 quilos de matéria seca. 12,6 dá 1.160 quilos de matéria seca. 5.000 divide por 1.260 dá 3,9 animais por hectare. 4 animais por hectare. Então, olha só, pessoal. Vamos entender isso aqui é importante. Aqui, eu fiz uma oferta de forragem de 4 vezes o consumo do pasto. Então, o animal come 6,3 kg de matéria seca, eu vou ofertar 4 vezes mais, 25 kg de matéria seca por dia. Vezes 100 dias, que é a duração do meu semiconfinamento, eu vou ofertar 2.500 kg de matéria seca para esse animal. Isso é o considerado ideal, tá? 2.000 quilos de matéria seca, entre 2.000 e 2.500 quilos de matéria seca disponível para o animal. Isso é o considerado ideal em termos de pasto vedado, em termos de semiconfinamento, tá? Então, nesse caso aqui, com esse nível de suplementação, eu conseguiria botar 2 animais por hectare. No outro exemplo aqui, eu fiz uma oferta de forragem de 4%, ou seja, 2 vezes o consumo do animal. Então, o animal come 6,3 quilos, vezes 2, dá 12 quilos de matéria seca dia, tá? 12 quilos de matéria seca vezes 100 dias, dá 1.260 quilos de matéria seca. 5.000 que o pasto produz, divide por 1.260, eu consigo colocar 4 animais por hectare. Então, a sua pergunta, Henrique, foi muito boa. Qual a oferta ideal em termos de ganho de arrobas por hectare? 4 oferta de 4%. Se eu trabalho com a oferta de forragem de 4%, eu aumento a lotação. Eu boto 4 animais por hectare. Eu trabalho com a oferta de forragem de 8%, eu colocaria 2 animais por hectare. É lógico que 4 animais por hectare, eu vou ter um ganho de peso maior por arroba. Eu vou ter uma produção de arrobas maior por hectare, que eu botei mais animais por hectare. Então, oferta de forragem menor, de 4%, que é o mínimo, você vai ter um maior ganho de peso por hectare. Mas você pode perguntar, professor, qual que vai ter um maior ganho médio diário? Uma maior oferta de forragem ou uma menor oferta de forragem?
maior ganho médio diário você vai conseguir com a maior oferta de forragem, porque sobra capim para o animal consumir, tá? Então, em termos de maior ganho de peso por animal, maior oferta de forragem. O animal tem mais capim para selecionar. Em termos de ganho de peso por hectare, oferta de forragem de 4%. Ok? Então, é isso. Aqui mostrando um outro exemplo, ó. O pasto vedado acumulou 5 toneladas de matéria seca por hectare, um animal de 400 quilos, ganho médio diário de 1,7 kg por dia. Eu vou usar um nível de suplementação 2% do peso vivo. O animal vai comer basicamente ração. O animal de 400 quilos vai comer 8 kg de ração por dia, com 90% de matéria seca. O animal come 7,2 kg de matéria seca dia. Então, um animal de 400 quilos come 9,9 kg de matéria seca por dia, sendo que 7 é ração. Ele só come 2 kg de pasto, 2 kg de matéria seca de pasto. Se eu trabalhar com uma oferta de forragem de 8%, 4 vezes o consumo, 2,7 vezes 4 dá 11 kg de matéria seca. 11 kg de matéria seca em 100 dias dá 1.100 kg de matéria seca. 5.000 dividido por 1.100, eu poderia colocar 4 animais e meio por hectare. Se eu trabalhasse com a oferta de forragem de 4%, eu poderia colocar 8 animais por hectare. Vamos fazer aqui. Se eu trabalhar com a oferta de forragem de 4%, ó, eu iria dobrar. Vamos lá. 2,7 vezes 2 dá 5,4. 5,4 vezes 100, 540. 5.000. Tá 4.000. 5.000 divide por 540. Eu consegui colocar 9,3 animais por hectare. Então, olha só. Se eu trabalhasse com oferta de forragem de 4%, num nível de suplementação de 2%, eu conseguiria colocar 9 animais por hectare nessa pastagem vedada. Então, eu posso trabalhar com uma taxa de lotação no nível de suplementação de 2% do peso vivo. O que é um nível de suplementação de 2% do peso vivo? O animal consome 2% do peso vivo em ração. Animal de 400 quilos vezes 2%, 8 quilos de ração por dia. Essa ração tem 90% de matéria seca. Ele consome 7,2 quilos de matéria seca dia. O consumo total dele é 9,9. Então, ele consome só 2 quilos de pasto por dia. Nessa situação, com oferta de forragem de 8%, 4 vezes o consumo, eu posso trabalhar com 4 animais e meio por hectare ou 9 animais por hectare. Ok? Num nível de suplementação mais baixa, nível de suplementação 1% do peso vivo, eu posso trabalhar aí com 2 animais por hectare até 4 animais por hectare, tá? Então, no semi-confinamento, eu consigo aumentar essa taxa de lotação desde que eu trabalhe com níveis de suplementação mais altos. Eu usei aqui um nível de 1% do peso vivo, um animal de 400 quilos comendo 4 quilos, e um nível de 2% do peso vivo. Ok? Entenderam? Vocês conseguiram entender? O Carlos Alberto chegou agora. Você pegou esses cálculos, Carlos Alberto? Carlos Alberto é bom de cálculo. Vocês conseguiram entender essa parte? Quando eu faço um semi-confinamento, como eu aumento o consumo de matéria seca de ração, eu diminuo o consumo de pasto, conseguindo colocar mais animais por hectare. Quem entendeu, dá um ok aí. Quem não entendeu,
Fala para mim aonde não entendeu, mas depois reassiste a aula e tenta entender, ou então vê a dúvida aqui. Mas esses cálculos foram para mostrar que com o semi-confinamento eu consigo botar mais animais por hectare, tá? Eu vou ter esse efeito substitutivo, ok? Então, é importante fazer a vedação de pastagem, como eu falei anteriormente. O semi-confinamento é uma engorda intensiva, mas é uma engorda a pasto. Eu preciso ter pasto vedado. Lembrando da aula sobre vedação de pastagem, qual espécie que eu vou vedar? De preferência braquiária, de preferência piatã, braquiarão, paiaguás, porque as braquiárias mantêm um bom valor nutricional, com mais folha, menos talo, é folha que engorda o boi, mesmo na seca. A vedação vai ser aí por 70, 90, no máximo 100 dias, para você conseguir aliar qualidade com produção. Eu vou vedar no final das águas, geralmente fevereiro, março, abril, tá? Para esse capim acumular massa para ser consumida na época seca do ano, tá? Pastos vedados por mais de 100 dias, eu vou ter maior perdas por acamamento, então cuidado com perdas por acamamento. Outra dica, antes de vedar o pasto, rebaixar esse pasto na altura de 10, 15 centímetros, fazer uma adubação nitrogenada com 50 kg de N para aumentar a brotação e o teor de folhas, porque é folha que engorda o gado. E no semi-confinamento também, você precisa de pasto. Carlos Alberto, meu amigo, de onde veio o cálculo 9,9 quilos de matéria seca por hectare? Daquelas tabelas de confinamento, tá? Daquelas tabelas de confinamento que eu passei naquela mentoria de confinamento, tá bom? Ok? Essa aí é a exigência nutricional dele, Carlos Alberto, tá bom? O consumo de matéria seca total vem da exigência, tá? Beleza? O Luiz Antunes, professor, se tiver ração à vontade, o boi vai pastar? Não, você vai ofertar no máximo 2% peso vivo, tá? No máximo, ok? O boi tem que pastar para ingerir fibra, tá bom? O boi tem que pastar para ingerir fibra, tá? Tem que ter um pasto vedado para servir de fonte de fibra, senão o animal tem acidose, tá? Agora, no confinamento de alto grão, confinamento de grão inteiro, como você tem o grão de milho inteiro e aquele núcleo peletizado, você pode tirar até o volumoso depois. Mas nós vamos chegar no alto grão na próxima aula, tá? Depois não vamos falar de alto grão. Estamos falando ainda de semi-confinamento, tá bom? Então, essa é a altura ideal para você ter um pasto diferido. É um pasto na altura aí 35 a 50 centímetros. Um pasto aí na altura do jarrete, tá? Então, esse é o score ideal de pasto vedado. Esse é o score ideal de pasto vedado. Pasto com cerca de 35 a 50 centímetros de altura, geralmente na altura do jarrete ou passando um pouco do jarrete, que é essa região aqui, ó, o joelho do boi, né? Esse mocotó aqui, ó, aquela junta do mocotó, tá? Então, essa é a altura ideal do pasto vedado, do pasto diferido. É um pasto mais passando, mas ele precisa passar para ter acúmulo de massa para seca, tá? Aqui mostrando a produção de matéria seca dos pastos vedados em fevereiro, tá? Utilizado em junho. Olha aí, o pasto que foi vedado em fevereiro e foi utilizado em junho produziu aí 5 mil quilos de matéria seca por hectare e com bom teor de proteína. O pasto vedado em fevereiro e usado em setembro já baixou a proteína, mas produziu 7.400 quilos de matéria seca por hectare. O pasto vedado em abril, usado em junho, já produziu menos, já produziu bem menos, 2.000 quilos de matéria seca. E o pasto vedado em abril, usado em setembro, produziu 6.000 quilos de matéria seca. Só alguns dados aí para você ver essa questão de produção de matéria seca
Isso foi em Porto Velho, Rondônia, que chove praticamente o ano todo, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as características dos animais terminados. Vamos falar do semi-confinamento. Características dos animais terminados. Qual que é a característica do animal que vai entrar em semi-confinamento? Ah, eu posso usar machos, posso usar fêmeas. Os machos, eles vão entrar aí com 13 a 15 arrobas, tá? Vão ganhar cerca de 3 a 5 arrobas nesse semi-confinamento e vão ser abatidos aí com peso acima de 17, 18 arrobas, tá? Então, essas são as características de semi-confinamento de bois. Vão entrar aí com 3 a 15 arrobas, ganhar 3 a 5 arrobas nesse semi-confinamento. Vai depender muito do nível de suplementação que você vai utilizar e da qualidade do seu pasto. São animais abatidos aí com mais de 17, 18 arrobas, tá? Para novilhas e vacas. Novilhas e vacas atingem o acabamento de carcaça com peso menor. Então, novilhas e vacas vão entrar aí com peso inicial de 330 kg de peso vivo, vão entrar aí com 11 a 12 arrobas. A duração do semi-confinamento para vacas e novilhas é mais curta, uma duração aí de 50 a 70 dias, tá? Elas vão ganhar nesses 50 a 70 dias cerca de 3 a 4 arrobas e vão ser abatidas aí com 13 a 16 arrobas, tá? As novilhas, elas apresentam um peso de abate menor e apresentam um acabamento de carcaça mais precoce. A novilha acumula gordura mais precoce que o macho inteiro. Então, a novilha, se você deixar ela muito tempo num semi-confinamento, ela vai acumular muita gordura. Novilha, animal que acumula muita gordura, piora a conversão alimentar. Você lembra que eu falei? Formar músculo é mais barato que formar gordura. Formar músculo é mais barato que formar gordura. Então, nessa fase aqui de semi-confinamento, os animais estão ganhando gordura. E a novilha acumula mais gordura na carcaça. Se você fizer um semi-confinamento de novilhas e vacas de descarte, principalmente vaca de descarte, se você fizer um semi-confinamento de novilha e vaca de descarte por mais de 70 dias, você vai ter um acúmulo de gordura excessivo. E aí fica antieconômico, porque para ganhar gordura, ela precisa comer mais. Se ela come mais, piora a conversão. Se piora a conversão, ela comeu mais e ganhou menos peso. Por quê? Porque a gordura demanda alta energia para ser formada. Então, novilha, 50 a 70 dias, novilhas e vacas. 50 a 70 dias de semi-confinamento com alto nível de suplementação. Porque senão essa novilha vai ficar muito gorda e vai comer seu dinheiro literalmente. Ela vai comer muita ração e não vai ganhar muito peso. Porque ela vai ter muita gordura, vai transformar essa ração toda em gordura. Ok? A novilha tem um acabamento mais precoce, mais gordura na carcaça, por isso é abatida com peso menor. 13, 16. Tem uns loucos aí que engorda a novilha até 18, 19 arrobas. Mas geralmente são confinamentos do próprio frigorífico, né? Então, olha só, mostrando aqui, ó, que as fêmeas, elas atingem um peso de abate mais precoce que o macho castrado, né? As fêmeas atingem um peso de abate mais precoce que o macho inteiro. As fêmeas têm mais gordura em sua carcaça e têm um acabamento de carcaça melhor. Então, é por isso que a duração do semi-confinamento de fêmeas é mais curto, tá? Para evitar esse acúmulo excessivo de gordura que é antieconômico, que piora a conversão e que come seu dinheiro e come seus lucros, tá? Já o semi-confinamento de macho inteiro pode durar aí 100 dias até 120 dias, tá? Por quê? Conversão alimentar melhor, acumula menos gordura,
E aí você pode fazer um semi-confinamento para machos aí de 100 até 120 dias, tá? E aí vem, quais são os níveis de suplementação num semi-confinamento? Aqui você está vendo, ó, coxo no próprio pasto e aqui um vagãozinho forrageiro para distribuir a ração. Então, o nível de suplementação no semi-confinamento ele varia de 0,5% do peso vivo até 2% do peso vivo. É você que vai dizer quanto que você vai suplementar. Baseado numa análise econômica, nós temos as planilhas de viabilidade econômica do semi-confinamento e eu vou passar para vocês e nós vamos explicar essas planilhas, tá? Nós vamos formular a ração de semi-confinamento amanhã, nós vamos formular a ração de semi-confinamento amanhã, nós vamos trabalhar com a questão de viabilidade econômica do semi-confinamento amanhã e também vou falar sobre viabilidade do alto grão. Não sei se é amanhã ou se depois da manhã, tá? Mas nós vamos falar tudo sobre semi-confinamento e confinamento de alto grão, inclusive com planilhas que eu tenho disponíveis e nós vamos trabalhar com essas planilhas de formulação, tá? Então, o nível de suplementação varia de 0,5% a 2%. Exemplo, um animal com 400 kg de peso vivo, se o nível de suplementação é 0,5%, ele come 2 quilos por dia. Deixa eu fazer esse exemplo aqui também para vocês. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Ó, um animal de 400 quilos, vezes 0,5%, o animal come 2 quilos dia. Um animal de 400 quilos, 2%, come 8 quilos dia. Então, veja bem. Tá? Olha só. O nível de suplementação varia de 0,5% a 2%. Animal de 400 quilos suplementado com a ração de 0,5% peso vivo come 2 quilos de ração por dia. O animal suplementado com nível de 1% peso vivo come 4 quilos de ração por dia. O animal suplementado com 2% peso vivo come 8 quilos de ração por dia. É lógico que o animal suplementado com níveis maiores vai ganhar mais peso. O animal suplementado com nível de 0,5% peso vivo vai ganhar uns 500 gramas dia. 1% pode ganhar até 800 gramas dia. 2%, 1,5 kg. Então, os níveis de suplementação maiores aumentam o ganho de peso. Então, quanto maior o nível de suplementação, maior o ganho de peso, maior o rendimento de carcaça. Só que o nível de suplementação depende do quê? Da viabilidade econômica. Depende do preço da arroba, depende do preço dos grãos, depende do preço dos subprodutos, dos coprodutos. Depende da viabilidade econômica. Tá? Que nós vamos trabalhar e nós vamos fazer aqui. Então, o ganho médio diário no semi-confinamento, ele varia aí de 500 gramas dia para um nível de suplementação mais baixo até 1,5 kg, 1,8 kg dia, em níveis de suplementação mais altos. Tá? Então, por exemplo, se eu trabalho com nível de suplementação menor que 1%, tá? O animal vai ter um ganho médio diário aí de 500 a 700 gramas dia. Se eu trabalho com níveis de suplementação maiores, o animal vai ter um ganho de peso maior. Então, o nível de suplementação de 0,5% até 1%, o ganho de peso vai ficar entre 500 e 700 gramas dia. Níveis maiores, ganhos maiores. Tá?
Lembrando que em nível de suplementação mais baixo, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, tá? O pasto vai influenciar muito no ganho de peso. Tá? Então, eu tenho níveis de suplementação mais baixos, vai ter um maior consumo de pasto. O ganho médio diário depende da qualidade da pastagem, porque o consumo de pasto já é maior. Se o animal come menos ração, se o nível de suplementação é mais baixo, ele come menos ração. Se ele come menos ração, ele come mais pasto. Se ele come mais pasto, a qualidade do pasto vai ser importante. Tá? Qualidade do pasto vai ser importante. E aí que entra a oferta de forragem. Em níveis de suplementação mais baixos, o ideal é trabalhar com oferta de forragem em torno de 8%, 4 vezes o consumo do animal. Tá? Já em níveis de suplementação mais altos, 1,5% a 2% do peso vivo, o ganho de peso pode chegar até 1,8 kg, 2 kg por dia. Tá? Então, níveis mais altos de suplementação, o animal pode ganhar até 1,5 kg, 1,8 kg, até 2 kg por dia. Tá? Níveis mais altos. E aí, nesse nível de suplementação mais alto, o consumo de pasto é menor. Então, a qualidade do pasto num nível de suplementação mais alto não tem muita importância, tá? Não precisa se preocupar muito com qualidade de pasto. É importante ter o pasto, por quê? Porque o pasto é fonte de fibra. Fonte de fibra que vai impedir que o animal dê acidose. Você fornece o suplemento uma vez por dia, depois o animal vai comer pasto. Come pouco, mas come. E esse pasto garante a fermentação ruminal, a saúde ruminal. Ele precisa de fibra para ruminar. Tá? Então, apesar de o pasto não ser importante do ponto de vista nutricional, num nível de suplementação mais alto, eu tenho que ter pasto para servir de fonte de fibra. Tá? Aqui eu tenho um semi-confinamento, dados de um semi-confinamento com baixo nível de suplementação. O animal foi suplementado num nível de 0,5% peso vivo. Tá? Aqui eu tenho a disponibilidade de pastagem e o ganho de peso. Então aqui eu tenho eu tenho um braquiarão com baixa disponibilidade de pastagem e eu tenho o braquiarão com alta disponibilidade de pastagem. O consumo foi de 1,6 quilos suplemento por dia, tá? Aqui foi 1,8. Aqui o ganho de peso foi 330 gramas por dia e aqui foi 550. Só que aqui tinha mais forragem disponível, aqui tinha menos forragem disponível. Você lembra que eu falei para vocês que a qualidade do capim faz a diferença? Então veja só, quando eu tinha um capim marandu com alta disponibilidade de forragem, com alta oferta de forragem, o animal ele come mais, porque ele seleciona as melhores partes, ele tem mais coisa para selecionar. Tá? Então, com mais capim, aumentou o ganho de peso. 550 gramas ele ganhou num nível de suplementação de 0,5%. Aqui, com pasto com baixa disponibilidade, ele ganhou 300 gramas só. Então, num nível de suplementação mais baixo, 0,5%, a qualidade do pasto, a oferta de pastagem é importante, que ela vai garantir um maior ganho de peso. Porque num nível de suplementação mais baixo, o animal come mais capim. E se esse capim for de melhor qualidade, ele vai ganhar mais peso. Aqui está o exemplo. É o mesmo suplemento, o mesmo consumo de suplemento. Comeu 1,6 kg aqui, comeu 1,6 kg aqui. Só que o pasto estava com maior disponibilidade, de 4 a 2 toneladas de matéria seca por hectare. Então, esse aqui ganhou 500 gramas, 550, e esse ganhou 300, porque tinha menor disponibilidade. Aqui agora eu tenho um nível de suplementação de 1,5%. Aí, eu saí de 0,5%, passei para 1,5%.
O animal comeu 7 kg de ração e esse aqui comeu também quase 7, 6,9. Consumo de 7 kg de ração. Olha só, com um pasto de baixa disponibilidade, o animal ganhou 900 gramas. Com um pasto de alta disponibilidade, ganhou 1 quilo. Tudo bem, num pasto de alta disponibilidade ganhou mais peso, mas foi só 100, foi só 80 gramas a mais. 80 gramas a mais. Então, você vê que num nível de suplementação mais alto, a baixa disponibilidade de pasto não vai interferir tanto no ganho. Olha, aqui tinha 8 toneladas de matéria seca e aqui tinha 3. Aqui tinha quase 3 vezes mais. Aqui tinha 3 toneladas de matéria seca disponível, aqui tinha 8, de 8 a 5. Então, e o ganho de peso variou só 70 gramas. Então, foi isso que eu falei. Nível alto de suplementação, a qualidade do pasto, a oferta do pasto, não vai interferir muito. Tá? Porque o animal tem um alto consumo de concentrado. Já com um nível mais baixo de suplementação, a diferença foi de 220 gramas a mais. Aí já é bastante diferença. 220 gramas a mais. Aqui foi 70 gramas. 80 gramas. O Luiz perguntou, qual a melhor proporção? Qual proporção é melhor, 2% ou 0,5%? A melhor proporção depende do preço da sua ração. Eu preciso saber o preço da sua ração, eu preciso saber o preço da arroba que você vai vender, e aí eu consigo dizer qual a melhor proporção. Se você perguntar para mim, Luiz, qual que ganha mais peso, 0,5% ou 2%? 2%. Qual que é a melhor proporção em termos de ganho de peso? 2% vai ganhar mais peso. Agora, qual que é a proporção melhor em termos de viabilidade? Aí tem que fazer a conta e eu tenho que saber o preço dessa ração e o preço da arroba que você vai vender. Tá? Ok? Então, olha só. No semiconfinamento, você precisa fazer adaptação às dietas. Então, olha só. Primeira semana, você vai usar um nível de suplementação 0,5% peso vivo. Se você for trabalhar com um nível de até 1% peso vivo, ou seja, um animal de 400 quilos, comendo no máximo 1% peso vivo, 400 quilos vezes 1%, dá um consumo de 4 quilos de ração. Se você for trabalhar num nível máximo de 1% peso vivo, você vai fazer uma adaptação simples. Na primeira semana, começa com 0,5% peso vivo, ou seja, 2 quilos, fornece 2 quilos todo dia na primeira semana. Na segunda semana em diante, você fornece o nível estipulado, seria 4 quilos. Então, eu quero ir até o nível máximo de 1%. Animal de 400 quilos vai comer 4 quilos. Na primeira semana, eu forneço metade. Forneço 2 quilos por dia. Na segunda semana em diante, eu forneço os 4 quilos. Ok? Adaptação gradativa, adaptação às dietas, sempre com pasto disponível. Pode fornecer a ração apenas uma vez por dia, tá? É lógico que você vai certificar que esses animais já estejam pelo menos mineralizados, né? Outra pergunta, professor, no semiconfinamento eu posso deixar sal mineral disponível? Se você quiser deixar um coxo de sal mineral para eventualmente um animal lamber, você pode deixar. Mal não vai fazer. Questão que não precisa, porque na própria ração de semiconfinamento já tem um núcleo mineral, o animal já está ingerindo a quantidade de minerais que ele precisa, ok? Caso os animais já estiverem consumindo suplemento proteico energético, já pode começar logo no 1% peso vivo.
Então, os animais já estão consumindo algum tipo de suplemento proteinado, proteico energético, já estão acostumados à suplementação, ao coxo, já pode começar logo no 1%, tá? Então é isso, ó. Na primeira semana, um animal de 400 quilos come 0,5% do peso vivo, o animal de 400 quilos come 2 quilos. Na segunda semana, o nível estipulado seria 4 quilos, tá? Se eu quero níveis maiores que 1%, na primeira semana 0,5%, na segunda semana 1%, terceira semana 1,5%, na quarta semana em diante, eu uso o nível estipulado, pode ser os 2% do peso vivo. No máximo 2%, pessoal. No máximo 2% do peso vivo. No máximo 2%, tá? Então, olha só. Se eu quero usar o nível de 2%, animal de 400 quilos, primeira semana 2 quilos. Animal de 400 quilos, segunda semana 4 quilos. Animal de 400 quilos, terceira semana 6 quilos. Animal de 400 quilos, na quarta semana 8 quilos, tá? Então vai subindo gradativamente. Primeira semana 2 quilos, segunda semana 4 quilos, terceira semana 6 quilos, quarta semana 8 quilos, tá? Isso aqui é muito importante. Em níveis maiores de suplementação, se eu for usar níveis maiores, 1,5%, 2% peso vivo, é interessante, muito interessante, usar aditivos para manter o pH ruminal estável, evitar acidose ruminal. Aí você pode usar ionóforos, como a monenzina sódica, a virginamicina, associada com a monenzina, e leveduras. Tudo isso vai ajudar a manter o pH ruminal, tá? Então, eu recomendo que você compre isso junto com o núcleo mineral, que o seu núcleo mineral já venha com esses aditivos, leveduras, virginamicina e monenzina. Isso vai ajudar a manter o pH ruminal e evitar acidose ruminal. Eu recomendo que até em níveis menores de suplementação, como 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, tenha esses aditivos também, tá? Mas nos níveis maiores de suplementação, esses aditivos são essenciais para evitar a acidose ruminal e manter o pH ruminal estável, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma ração de semi-confinamento pronta já, ó. Ah, olha só. Não estou fazendo propaganda, nem sei de onde que é essa fábrica, só achei interessante para mostrar que nessa ração peletizada, que já é uma ração pronta, ela já vem com monenzina sódica e já vem com virginamicina. Uma ração com 14 de proteína, 25 miligramas por quilo de monenzina sódica e 25 miligramas por quilo de virginamicina. Então, olha só, é um produto formulado para atender a exigência nutricional dos animais a serem suplementados. É um produto que, para ser utilizado de forma exclusiva, dispensa a utilização de volumoso ou qualquer outro ingrediente, pode fornecer de 1,8% a 2,2% de peso vivo. Esse aqui já é um produto, eu acho interessante, que ele já é um produto que já vem peletizado, com aditivos, e você nem precisa ter volumoso, tá? Mas é claro, se você faz um semi-confinamento, você pode colocar os animais no pasto, o coxo no pasto, e usar essa ração concentrada. Ela já vem na forma peletizada, e ela tem essas monenzinas, tá? Ela já tem esses aditivos monenzina e virginamicina. Só para dar um exemplo, ok? Não tenho vínculo nenhum com essa empresa, nem sei de onde é. Só achei interessante, tá, a gente mostrar essa questão dos aditivos, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre aditivos, que eu não falei ainda. Vamos falar um pouquinho sobre aditivos. O que são aditivos? Sempre que eu falo aditivo, é um ingrediente que vai melhorar a utilização e a eficiência desses alimentos, tá? Então, sempre que eu falo de aditivos, estou falando de alimentos que vão melhorar a digestibilidade, melhorar a fermentação ruminal, melhorar o aproveitamento dos alimentos. Então, o primeiro que eu vou falar são os ionóforos, tá?
Os ionóforos, o exemplo é a monenzina sódica, a lazolacida, a narazina. Os ionóforos são um tipo de antibiótico, tá? Só que eles vão inibir seletivamente um tipo de bactéria no rumen. Então, os ionóforos, eles são um antibiótico que atuam sobre um grupo específico de bactérias. Tá? As bactérias gram-positivas. Os ionóforos, eles foram inicialmente usados como coccidiostáticos em aves. Eles matavam um protozoário que causava doença em aves. E a partir da década de 70 começou a ser usado em ruminantes. A partir da década de 70. Não era nem nascido. Década de 70 já é utilizado os ionóforos. Começou lá nos Estados Unidos, tá? Então, já tem tempo que usa isso aqui para ruminante, tá? Os principais ionóforos são a monenzina sódica, a lazolacida e agora tem outras como narazina e outras aí, tá? Como é que o ionóforo funciona? Ele vai agir no rumen matando as bactérias gram-positivas. Não é que ele mata, né? Ele inibe o crescimento, tá? Ele causa um gasto de energia excessivo, tá? Ele causa uma exaustão dessas bactérias gram-positivas. Eles atuam sobre essas bactérias, inibindo o crescimento. Ok? Então, olha só, as bactérias gram-positivas, aí você pode perguntar, professor, por que esse ionóforo atua na bactéria gram-positiva e não atua na bactéria gram-negativa? Porque a bactéria gram-positiva, ela não tem uma membrana externa dupla. A bactéria gram-negativa tem uma membrana externa dupla. Então, ela não sofre ação do ionóforo, não sofre ação da monenzina sódica. Já as bactérias gram-positivas não têm essa membrana dupla, não tem essa membrana externa, tá? Então, elas são mais sensíveis aos ionóforos, à monenzina, ok? Então, quando eu forneço uma monenzina sódica via núcleo mineral, quando eu forneço monenzina sódica numa ração, eu estou melhorando a eficiência do metabolismo de energia. Eu estou alterando os ácidos graxos voláteis que são produzidos no rumen. Eu estou aumentando a retenção de energia. E vou explicar por quê. As bactérias gram-positivas, elas produzem metano e CO2. Então, as bactérias gram-positivas, elas são menos eficientes em fermentar os carboidratos. É aquele trabalhador que conversa mais do que trabalha. E você paga no final do mês a mesma coisa para ele. A gram-negativa é aquele trabalhador que conversa pouco e trabalha muito. Então, as bactérias gram-negativas são mais eficientes em utilizar energia. Elas produzem um ácido propiônico, que é um ácido mais eficiente. Esse ácido propiônico vai ser convertido em energia. A bactéria gram-positiva produz o ácido acético e o butírico. Também serão transformados em energia. Porém, a bactéria gram-positiva produz também metano, CH4 e CO2. Nessa produção de metano e CO2, tem perda de energia. Isso aqui é o arroto do boi. Esses gases, metano e CO2, vão sair pelo arroto. O animal elimina esses gases arrotando. Tá? Então, as bactérias gram-positivas são menos eficientes do que as bactérias gram-positivas. Os ionóforos, a monenzina, vai atuar justamente nessas bactérias gram-positivas, diminuindo a população delas, aumentando as bactérias gram-negativas, as bactérias mais eficientes. Então, diminui a perda de energia durante a fermentação. Com isso, você tem menos perda de energia, tem maior ganho médio diário, fica mais energia para o animal utilizar, um ganho de peso, tá? Aumenta o ganho de peso, aumenta o ganho médio diário, tem uma maior retenção de energia,
o animal ganha mais peso, tem uma melhor conversão alimentar e eficiência alimentar, tá? Então, quando eu uso uma monenzina sódica, eu estou diminuindo a população de bactérias gram-positivas, aumentando as gram-negativas, melhorando as bactérias que trabalham melhor, que retêm mais energia, diminuindo as perdas de energia das gram-positivas, tá? Então, os ionóforos, eles têm uma utilização mais eficiente. Quando eu uso ionóforos, os animais utilizam de forma mais eficiente o alimento, com menor perda de energia. Isso vai resultar em maior desempenho, maior ganho de peso, uma melhor conversão alimentar, principalmente com níveis altos de suplementação, níveis altos de concentrado. Então, quando eu uso ionóforo, melhora a conversão alimentar. O que é conversão alimentar? Quilo de matéria seca que foi consumida para ganhar 1 quilo de peso. A melhor conversão alimentar significa melhor rentabilidade, maior rentabilidade. Então, os ionóforos são altamente benéficos na parte de confinamento e semi-confinamento. Não tem como não utilizar ionóforo em confinamento e semi-confinamento. Os benefícios são muito grandes. Então, olha só. Em dietas com alto teor de concentrado, como é o semi-confinamento, diminui a ingestão de alimentos em 8 a 10%. Ou seja, com ionóforo, diminui o consumo, mas aumenta o ganho. O animal come menos ração, mas ganha mais peso. Então, melhora a conversão alimentar. Ah? Outros benefícios. Tem menor degradação proteica no rumen, indo mais proteína para o intestino delgado. Outra vantagem, menor risco de acidose, porque as bactérias que causam acidose são gram-positivas. Então, os ionóforos, eles também diminuem a população de bactérias que produzem o ácido lático, que é o ácido forte que causa a acidose ruminal. Também você vai ter menos problema com timpanismo, que é o acúmulo de gases no rumen, e menor problema de coccidiose, que é um protozoário que causa sérios problemas a esses animais. A coccidiose é a famosa diarreia de sangue. Tá? Então, tudo isso melhora o desempenho dos animais. O animal tem menos acidose, o animal tem menor degradação proteica, o animal tem maior produção de ácido propiônico, o animal tem menos timpanismo, menos acidose, menos coccidiose, melhora a conversão alimentar. Tá? Aqui mostrando o seguinte, quando eu trabalho com altos níveis de concentrado, geralmente a tendência é produzir mais ácido lático. Quando eu trabalho com altos níveis de concentrado, ocorre uma menor mastigação, menor salivação e acaba com maior nível de ácido lático e causa acidose. Quando eu uso muito concentrado, mas tem monenzina ou tem virginamicina, que tem um princípio igual, a monenzina inibe as bactérias que produzem o ácido lático, inibindo assim essa acidose ruminal, tá? Ó, aqui nós temos um produto chamado Rumensin. O Rumensin é um produto da Elanco, ele é a base de monenzina sódica. Você pode comprar esse Rumensin e pode misturar na sua ração, ou você já pode comprar um núcleo com ele, tá? Então, olha só, você vai administrar a dose de 0,5 a 1 miligrama, 0,5 a 1 miligrama de monenzina por quilo de peso vivo. Um animal de 400 quilos vai comer de 200 a 400 miligramas por dia. Professor, se ele comer muita monenzina, o que vai acontecer? Vai matar muita bactéria, aí vai ser pior, tá? Ele é bom, mas é para ser consumido nessa quantidade, porque isso é um antibiótico. Se o animal consome demais, mata as bactérias. O animal precisa de bactéria gram-positiva também.
Não vai matar todas as bactérias gram-positivas, tá? Então, eu não posso colocar um excesso de monenzina, senão vai ter muita morte de bactéria. Então, olha só, respeitar os limites de 1 a 4 gramas do produto, que equivale a 100 a 400 miligramas de monenzina, tá? Então, essa é a quantidade que o animal tem que consumir por dia, de 100, no máximo 400 miligramas de monenzina por dia, tá? E aí, eu recomendo que você compre um núcleo mineral que já tenha monenzina. Vai ser bem mais fácil para você misturar na sua ração, tá? O outro aditivo que nós temos é a virginiamicina, tá? Famosa VMAX. Propaganda da virginiamicina foi muito pesada. Ela tem o mesmo efeito da monenzina. Ela também vai matar bactérias gram-positivas, reduzir perda de energia, melhorar a conversão alimentar, melhorar o ganho de peso, tá? Diminuir a acidose, timpanismo, tá? Então, a virginiamicina tem o mesmo efeito da monenzina, só que ela é um antibiótico não ionóforo, tá? Então, olha só, um trabalho mostrando o uso da virginiamicina, e uso da virginiamicina e um controle sem virginiamicina. Olha só, o pH ruminal. Esse pH ruminal foi medido 4 horas após a ingestão de concentrado durante 21 dias, tá? Eu usei 300 miligramas de virginiamicina por animal dia. Então, olha só, o pH ruminal do animal, esse pH ruminal do animal que teve virginiamicina na ração, 6,4. O pH ruminal de um animal que não teve virginiamicina, 5,3. Quando é que dá acidose, professor? Quando o pH abaixa de 5,5. pH ruminal menor que 5,5 é acidose. Quando eu usei virginiamicina, numa ração concentrada, o pH ruminal ficou em 6,4. Quando eu não usei virginiamicina, caiu para 5,3. Ou seja, aqui está dando acidose. Tá? Aqui já está com acidose. Então, a virginiamicina, ela permite a manutenção do pH ruminal e inibe a acidose, porque ela inibe as bactérias que produzem o ácido lático, ó. 0 de ácido lático, miligrama de ácido lático por ml, 0, quando eu usei virginiamicina. O ácido lático é o ácido que causa a acidose ruminal. Ele é produzido pelas bactérias. Quando eu usei virginiamicina, não teve ácido lático. Tá? Quando eu não usei, teve 0,35 miligramas de ácido lático por ml. Então, aqui o animal já estava com acidose. Se o animal tiver acidose, ele vai parar de ruminar, ele vai parar de comer, ele vai ter uma diarreia, ele vai ter problema de casco, laminite, tá? E você vai ter que tirar o animal do semi-confinamento, voltar ele para o pasto, voltar para a estaca zero. Então, a virginiamicina é essencial, tanto em confinamento tradicional, quanto em semi-confinamento. Olha só, a ingestão da virginiamicina de 100 a 340 miligramas dia, tá? Você pode comprar essa VMAX aqui, o animal vai ingerir em torno de 5 a 17 gramas por cabeça dia, tá? Eu também recomendo que você já use isso via núcleo mineral, que é mais fácil, já está misturado, porque a quantidade para o animal é muito pequena, tá? Olha aí, a virginiamicina da Fibro, tá? Um suplemento. Aqui tem como usar, forma de usar, tá? O semiconfinamento, ele é uma estratégia. O semiconfinamento, ele é uma estratégia para você abater novilhos precoces e super precoces, tá? Então, se eu quero encurtar o ciclo de produção, como eu falei no começo,
eu faço na segunda seca um semi-confinamento. É uma estratégia bacana para você produzir o novilho super precoce ou até o novilho precoce, tá? A duração do semi-confinamento para bois, eu falei lá, pode ser de 60 até 120 dias. Então, a duração do semi-confinamento para bois aí pode chegar até 120 dias. A duração do semi-confinamento para novilhas, já falei, em torno de 50, no máximo 70 dias, porque as novilhas têm um acabamento de carcaça mais precoce, tá? Duração de semi-confinamento para vaca de descarte, de 50 a 60 dias. Vaca de descarte é mais velha, acumula mais gordura, então a duração mais curta se comparado com novilhas. Vaca de descarte acumula gordura mais rápido, mais gordura em sua carcaça. Se esse semi-confinamento durar mais do que 60 dias, vai ser antieconômico. Encheu, engordou, manda embora, tá? Algumas dicas para você formar, algumas dicas para você fazer o semi-confinamento, tá? Quando for fazer o semi-confinamento, formar lotes homogêneos. O que são lotes homogêneos? Animais com mesma idade, sexo e peso. Usar lotes aí com no máximo 100 animais. Essa é uma dica. Formar lotes homogêneos com mesma idade, sexo e peso. Lotes com no máximo 100 animais. Por que 100 animais? Com até 100 animais, você vai ter menos problema aí de hierarquia, brigas e disputas. Porque até 100 animais, os animais se reconhecem dentro do lote, minimizando esse problema com briga e disputa. Então, o ideal sempre formar lotes homogêneos, mesma idade, sexo e peso. Tá? Eu posso usar o semi-confinamento na engorda de vaca de descarte. Após o final da estação de monta, em maio, junho, as vacas que serão descartadas, eu posso colocar no semi-confinamento por 50, no máximo 60 dias, e mandar essas vacas embora, já que elas serão descartadas, eu engordo e mando embora, tá? Se o produtor vender vaca magra para o frigorífico, ele vai ser penalizado pelo menor acabamento de carcaça, então é melhor ele fazer um semi-confinamento de vaca de descarte, ter um bom acabamento e vender essa vacada gorda para o frigorífico, ele vai ganhar mais dinheiro, tá? O ideal para a vaca de descarte é um semi-confinamento com 50 a no máximo 60 dias, já falei, devido ao maior acúmulo de gordura, maior acabamento, tá? Se esse confinamento durar muito, essa vaca vai ficar com um excesso de gordura na carcaça, tá? Aqui, mais uma vez, lembrando que o fornecimento de concentrado a pasto gera diferentes efeitos associativos. No caso do semi-confinamento, geralmente tem um efeito substitutivo. O animal troca o concentrado, troca o pasto pelo concentrado. Então, geralmente, no semi-confinamento, o efeito é substitutivo. O animal troca parte do pasto pelo concentrado. Esse consumo de energia ele permanece constante, indicando que houve substituição do pasto pelo concentrado. Então, no semi-confinamento, você vai ter esse efeito substitutivo. Isso quer dizer que você pode trabalhar com a carga animal maior, porque o consumo de pasto vai ser menor. Já falei nisso lá atrás. Aqui mostrando que quando eu trabalho com níveis de suplementação maiores, vai reduzindo o consumo de forragem. Olha só, eu trabalho com nível de suplementação de 1,6% do peso vivo, consumo de forragem cai 55%. Quando eu trabalho com nível de suplementação 1,3%, o consumo de forragem cai 40%. Quando eu trabalho com nível de suplementação 1% peso vivo, consumo de forragem cai 25%, 0,6% cai 15% e 0,3% cai 5%. Então, sim, tem um efeito substitutivo na suplementação, principalmente com níveis mais altos de suplementação, tá? Então, níveis de suplementação mais altos, eu tenho um efeito substitutivo, o animal troca o capim pelo concentrado. Níveis suplementação mais baixos, eu tenho um efeito aditivo. Tá? O consumo de suplemento aumenta o consumo de pasto. Tá?
Em relação à estrutura do semi-confinamento, vamos lá, tem pergunta. O Pedro Henrique perguntou: no semi-confinamento é só colocar o coxo no meio do pasto? Não precisa fazer um piquete separado? Só colocar o semi-confinamento, só colocar o coxo no meio do pasto, tá? Não precisa fazer um piquete separado, tá? É isso mesmo, tá bom? Ou você pode botar o coxo na praça de alimentação ou no meio do pasto, tá? É isso mesmo. Em relação à estrutura para o semi-confinamento, você vai ter que ter só a estrutura de coxo. É lógico, você vai ter que ter uma estrutura de armazenamento de concentrado, tá? Lá na fazenda, ou até uma pequena fábrica de ração, mas a estrutura do coxo, a estrutura do semi-confinamento a pasto é só coxo mesmo, tá? Então, a estrutura para o semi-confinamento consiste apenas na disponibilidade de coxo adequado. Eu vou usar aí 30 centímetros linear por cabeça, tá? Isso aí com acesso aos dois lados, ok? Então, não é ideal você fazer uma linha de coxo muito grande assim. O ideal é fazer coxos com 4, 5 metros, dá um espaço aí de 2 metros, os animais circularem, faz mais uma linha de 4, 5 metros, dá um espaço para o animal circular, um espaço de 2 metros, e vai fazendo espaços de coxos de 5 em 5 metros, tá? Então, 30 centímetros linear por cabeça, para evitar disputa, briga, ok? Se possível, os coxos elevados do chão, a altura do coxo aqui, 70 centímetros, tá? Então, isso aqui é melhor, porque o coxo elevado, você vai ter menor risco do animal entrar, né? Entrar dentro, pisar. Então, de preferência, coxos elevados, cerca de 70 centímetros do chão até a boca, tá? Eu falei aqui, né? O espaço aí de 3 metros, o espaço é de 2 metros. Você pode usar um espaço de 2 metros. O ideal é você fazer uma linha de coxa aqui de 4 a 5 metros, tá? Deixa um espaço aqui de 2 metros, faz outra linha de coxo, não faz uma linha só. Porque aqui é bom, porque tem uma linha de coxa aqui, tem espaço para os animais circularem, tá? Caso tenha alguma disputa e briga, o mais fraco sai daqui, gira aqui, come aqui, ou gira aqui, come aqui. Então, o ideal é fazer um coxo aí 3, 4, 5 metros, deixa um espaço aí de 2, 3 metros, faz outra linha, tá? E aí, quando tiver alguma briga aqui, alguma disputa, o mais fraco sai daqui, come aqui, ou roda aqui e come aqui, tem esse espaço de fuga melhor para o animal circular pelos coxos, tá? Em termos de fornecimento, fornecer a ração sempre nos horários, sempre fornecer o suplemento em torno de 10 a 11 horas, que é o horário que os animais estão voltando do pasto, tá? Então, em termos de fornecimento, fornecer o suplemento nesses horários, tá bom? O que tinha para hoje era isso, questão de semi-confinamento. Amanhã nós vamos fazer a ração de semi-confinamento. Deixa eu ver como é que está a programação aqui. Acho que amanhã eu vou falar sobre... Amanhã a nossa programação aqui é engorda de bovino e semi-confinamento no alto grão. Eu botei uma aula só para engorda de confinamento e alto grão, hein? Formulação de ração de semi-confinamento. Essa aula aqui está live 19. Formulação de ração de confinamento e confinamento a pasto. Viabilidade econômica do alto grão e formulação de ração em semi-confinamento. Ok. Ok. Vamos fazer o seguinte, nós vamos antecipar essa aula de viabilidade econômica do alto grão, vamos passar ela para amanhã, tá? Amanhã, formulação, vai ter aula de capiaçu, vai ter uma aula de sequestro de bezerros no capiaçu, tá?
Tem uma aula aqui de sequestro de bezerro no Capiaçu. Ou não tem? Formulação de ração em semi-confinamento. Como escolher epimuras. Alto grão, semi-confinamento. Amanhã nós vamos fazer essa ração. Viabilidade econômica do alto grão e formulação ração de semi-confinamento. Nós vamos antecipar essa live 18 e 19, tá? Nós vamos antecipar as lives 17, 18 e 19. Vamos subir elas, tá bom? E nós falamos de manejo sanitário depois, tá? Amanhã a gente fala sobre a formulação de ração de semi-confinamento e viabilidade econômica do semi-confinamento. Capiaçu, eu posso fazer uma live sobre sequestro de bezerros no Capiaçu. Não está aqui, né? Não está aqui. Mas a gente pode fazer essa ração do Capiaçu, tá? Sequestro de bezerros, tá bom? Pessoal, um abraço, boa noite. Gostaram da aula? Dê o feedback para mim aí, para mim saber se a aula foi boa ou não. O que faltou? Faltou alguma coisa? Dá esse feedback para mim aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Amanhã vamos trabalhar com as planilhas de formulação de ração no semi-confinamento. Vamos trabalhar com a planilha de viabilidade econômica no semi-confinamento. Aí, quando for na quarta-feira, eu vou falar sobre alto grão, tá? E vou falar sobre viabilidade econômica do alto grão, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Eu vou mudar um pouquinho a sequência das aulas aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, com fé em Deus.